Discípulos perguntaram para Jesus qual o sinal da sua vinda. Em Mateus 24, 1 e 2 fala assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus aqui estava falando justamente a respeito do templo que seria destruído no ano 70 depois de Cristo. E claro, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais detalhado a respeito desses dois versículos. Mas no versículo 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Então aqui, Jesus começou falando sobre a destruição do templo, mas em seguida os discípulos perguntam para ele qual será o sinal, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Amém? No versículo 3. Então, o sinal no céu, o sinal no céu em Joel 2, 31, fala que o sol se converterá, o sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Então aqui esse sinal do sol escurecerá e a lua se tornará em sangue. Vai acontecer duas vezes, na verdade, antes da grande tribulação e no fim da grande tribulação, antes da segunda vinda de Jesus. Então, antes da primeira vinda, que é antes do arrebatamento, e antes do segundo arrebatamento, ok? E Mateus 24, 29 fala que será esse segundo sinal antes da segunda vinda de Jesus. Mas, por outro lado, o mesmo evento é descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 17. Depois você lê, por ocasião do sexto selo, nós sabemos que a grande tribulação é o conteúdo do sétimo selo. Então, esses sinais também acontecerá, que as estrelas do céu cairão, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Então, aqui também, em Apocalipse 6 também fala. Jerusalém ela será pisada pelos gentios. Em Lucas capítulo 21, versículo do 20 ao 24, fala nessa passagem, ela na verdade um paralelo, que é de um sinal que já se cumpriu, ou seja, o sinal do tempo dos gentios entrar em Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O imperador Nero, psico louco, colocou fogo em Roma e culpou os judeus. Então, no ano 70 depois de Cristo, a cidade e o templo de Jerusalém foi destruída, pelo Império Romano, através do general Tito. Ele entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, colocou fogo na cidade, colocou fogo no templo. E aí a profecia que Jesus falou no versículo 2, Mateus 24, 2, que não ficaria pedra sobre pedra até que tudo fosse derribado, se cumpriu aqui no ano 70 depois de Cristo. Então foi nesse tempo que os apóstolos foram perseguidos e mortos pelo Império Romano, e exceto João, que morreu de velhice na ilha de Patmos, provavelmente no ano 98 depois de Cristo, mas os judeus foram espalhados pelo mundo, por causa da perseguição do Império Romano. Os muçulmanos então agora invadiram aqui a cidade de Jerusalém, e o local onde o templo foi destruído. Eles construíram a mesquita, que é o templo de culto e ritual dos muçulmanos, e de fato, em versículo 24 de Lucas 21, fala que cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o
tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Né? Então aqui fica claro para nós, né? E aí os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus. Né? Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Né? Mateus 24, até o versículo 31, se refere aos judeus, né? Mas a partir do versículo 32 se refere à igreja, se refere aos demais cristãos, se refere a nós, amém? Então, os discípulos perguntaram para Jesus quais são os sinais, né? E que tempo haverá, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, o primeiro sinal que eu quero citar aqui é o sinal da figueira, descrita justamente no versículo 32 e 33 de Mateus 24. Amém? Fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovem, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Amém? Então, esse sinal aqui, o sinal da figueira, representa Israel. Né? Podemos dizer que os gentios pisarão em Jerusalém até que os tempos estejam completos. Amém? Temos que olhar para Israel, porque Israel é a figueira que sinaliza a mudança dos tempos. Amém? Então, o inverno aqui significa tempo de seca e de tribulação. Então, foram quase 2000 anos de um longo inverno, mas agora vemos que nós vemos os brotos e as folhas, né, dessa figueira, que é justamente Israel. Então a figueira atravessou um longo inverno até 1948, quando a nação de Israel foi restaurada. Né? E então vamos entender que as 4 estações, o inverno significa a época da seca, né? E também a época de tribulação. A primavera aponta para um tempo de salvação, né, de florescer. Né? O verão significa o reino restaurado que começa com a vinda do Senhor Jesus. Então, que justamente está em Lucas capítulo 21, do 20 até o 31, você lê, né, para você entender. Então o Senhor disse que o templo seria destruído e que a nação de Israel estaria espalhada por todas as nações. Né? A nação de Israel é um sinal também do retorno do Senhor, amém? Por isso que nós temos que olhar para Israel. Você precisa olhar para Israel. Então, em 1948, a nação de Israel foi restaurada, mas em 1967, Jerusalém foi recapturada novamente, tornou-se a capital do povo judeu, ou seja, tornou-se a capital de Israel. Os judeus que naquela ocasião, naquela época, né, no ano 70 depois de Cristo, foi espalhado pelo mundo. Então eles, a partir de 1948, os judeus eles voltaram para Israel, né? Eles voltaram novamente para Israel. Por isso é um sinal da figueira que floresceu, né? Então isso também é um sinal de que o tempo dos gentios está se esgotando, amém? O versículo 33 de Mateus fala isso que a gente leu aqui, né? Que fala: assim também vós, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então aqui, irmãos, o Senhor diz que quando vemos a figueira, né, dando as suas folhas, devemos saber que o fim está próximo, então está às portas, amém? Segundo sinal, esta geração não passará. Versículo 34 a 36. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Veja bem, então, a expressão essa geração pode significar que a figueira florescerá durante o período de uma geração, né, ou 40 anos, de acordo com o costume judeu. Amém? Terceiro sinal,
como nos dias de Noé. No versículo 37 até o 39, o terceiro sinal, como foi nos dias de Noé. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casava e dava-se em casamento. Presta atenção. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Então, esse sinal aqui, o que acontecia naquela época? Comia, bebia, casava e dava-se em casamento. As pessoas viviam suas próprias vidas. Elas não estavam nem um pouco preocupadas com o fim dos tempos. Mas nós podemos entender o paralelo entre os dias de Noé e os dias de hoje. A condição humana será como nos dias de Noé. Eles viveram em função do prazer e do dinheiro. Hoje as pessoas vivem em função do prazer e do dinheiro. Faz muitas coisas erradas, vive de maneira desordenada em relação ao pecado, mas se resume a isso: prazer e dinheiro. Então, quando Noé e sua família foram preservados, significa que os santos, os crentes vencedores, também serão preservados naqueles dias, de acordo com Apocalipse capítulo 12. Na verdade, Noé passou pelo dilúvio, mas foi guardado pela arca. Agora entenda que os crentes vencedores, eles serão arrebatados. Eles não passarão pela grande tribulação. Amém? Mas os crentes derrotados, eles irão sim passar pela grande tribulação. E eles sofrerão todo tipo de perseguição por parte do anticristo. Ok? E quarto sinal, o sinal do pai de família, descrito justamente no versículo 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos. Apercebidos aqui significa preparados. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia! Então, o quarto sinal é o sinal do pai de família. Por fim, qual foi a recomendação de Jesus? 3 coisas. Se nós vamos ler aqui o versículo 13, capítulo 24, versículo 13, que fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Presta atenção. Jesus, ele recomendou 3 coisas: perseverar, vigiar e ficar preparado. Amém? Essas 3 coisas, elas são fundamentais. Mas eu queria dar um exemplo aqui. Nós estamos caminhando por fim. Satanás e 3 anjos caídos fizeram uma reunião no inferno. E eles queriam chegar a um acordo, justamente o que eles iam fazer para convencer as pessoas, justamente de que forma? De que eles não buscassem a Deus, não se convertessem, e que eles pudessem levar o maior número de pessoas para o inferno. Então, ele reuniu com esses 3 anjos caídos e perguntaram para ele: eu preciso de uma ideia de cada um de vocês, a gente vai chegar a uma conclusão. A melhor ideia, nós vamos entrar em concordância. E aí perguntou o primeiro: qual é a sua ideia? Ele falou o seguinte: a minha ideia é que nós vamos convencer as pessoas de que Deus não existe. Ele falou: a ideia é boa, mas as pessoas não vão acreditar que Deus não existe, porque na verdade a maioria acredita que Deus existe. E aí ele perguntou para o segundo: qual é a sua ideia? Ele falou: a minha ideia nós vamos convencer as pessoas de que a Bíblia é uma farsa, que a Bíblia é mentira, que a Bíblia ela foi escrita pelo homem, que não é verdade o que está escrito na Bíblia. Ele falou: realmente a ideia também é muito boa, ela é ótima, mas a maioria das pessoas não acredita na Bíblia.
E sabe que a Bíblia é verdade, então nós não vamos convencer as pessoas. E ele perguntou para o terceiro, qual é a sua ideia? A sua ideia ela precisa nos convencer, né? E convencer a humanidade. E ele disse o seguinte, nós vamos convencer os adolescentes, os jovens, as crianças, né? Nós vamos convencer eles de que eles têm que curtir a vida, que eles têm que beijar na boca, têm que festar, têm que usar droga, têm que beber, eles têm que experimentar de tudo, eles têm que experimentar de todos os prazeres da vida, né? Depois que eles experimentar de tudo, que eles fizerem de tudo, que eles já tiverem velhinhos, aí eles vão para a igreja e eles se convertem a Jesus, né? E aí, ou seja, eles não têm mais nada para fazer, já fez de tudo, já experimentou de tudo, então agora eles podem ir para a igreja. E aí Satanás falou, essa é a ideia. É justamente essa ideia que nós vamos convencer, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, né, as pessoas. E aí com essa fala nós vamos conseguir arrastar o maior número de pessoas para o inferno. Infelizmente, né, com essa ideia é que ele tem levado muitas pessoas para o inferno. E muitas pessoas estão vivendo baseado nos prazeres, né, baseado no dinheiro, baseado na sua própria vida, né, e eles têm essa mesma ideia de que eles, quando estiverem velhinhos, depois que tiverem aproveitado tudo na vida, eles vão buscar o Senhor, eles vão para a igreja. Mas infelizmente isso é um engano do diabo. Porque tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças, muitos adultos que não chegam à velhice. Infelizmente elas morrem antes. Porque esse é o projeto, esse é o objetivo, esse é justamente o alvo do diabo, né? Esse é os planos do diabo, de que ele consiga interter as pessoas longe da verdade, né? Que é Cristo, e com isso muitas pessoas são desviadas e são levadas para o inferno. Né? Mas o Senhor deixa claro aqui, perseverança, vigilância e ficar preparados. Nós temos que nos preparar, porque Jesus está às portas, né? Israel é o sinal. Amém? Você precisa olhar para Israel. Agora você me pergunta, o que falta para Jesus voltar? O que falta para Jesus arrebatar a igreja? Nada. Não falta mais nada, absolutamente nada. Estamos em um estado de alerta. É como se estivesse escrito aqui na minha testa, na sua testa. Atenção, atenção, atenção. Jesus está chegando. Amém? Esse é o sinal. Não falta mais nada. Tudo que deveria ser feito já foi feito, né? Israel se tornou um país reconhecido pela ONU. Jerusalém foi recapturada e considerada novamente como a capital de Israel, né? Ou seja, a figueira brotou, né? E as folhas, né, brotaram e ela voltou a florescer, né? E isso significa que tudo que deveria ser feito já foi feito. Jesus de fato está chegando. Você precisa se preparar, vigiar e perseverar. Amém?